Tá, na análise de robustez, na verdade eu vou apresentar 3 passos aqui. A primeira coisa, quando você vai avaliar diferentes portfólios, identificar quais são as alternativas, né? Então, a gente vai fazer um mapeamento dos recursos, olhando onde eles podem ser instalados e seus custos. Então, vou passar rapidamente por isso. Em seguida, vamos fazer uma análise preliminar dos riscos, então, olhando para cada fonte, a relação de custo e risco de cada um e a relação entre eles, com o modelo de análise média variância. E, por fim, olhar a questão da análise de robustez por si, né, consolidando aí todo o trabalho, aí, né, desde a construção de cenários até a modelagem, né, e os resultados obtidos e a avaliação do desempenho entre eles. Lembrando que nosso objetivo aqui é o desenvolvimento do ferramental. Então, na questão das fontes, mapeamento das fontes, no caso de termoelétricas, a princípio elas podem ser instaladas em qualquer lugar, mas elas usam combustível, então é importante avaliar, né, as fontes de combustível e o acesso a isso. Então, um pouco diferente de nossos parlamentares, assim, nossa análise aqui foi sempre de olhar a localização de termoelétricas a gás natural na proximidade dos gasodutos existentes ou planejados. Então, nós utilizamos um raio ali de 100 quilômetros, as subestações mais próximas desses gasodutos existentes ou previstos. No caso das termoelétricas a biomassa, aí nós olhamos a questão das áreas de produção das diferentes fontes de biomassa, né? O bagaço de cana, madeira, no caso eucalipto especialmente, e a casca de arroz, né? Então, identificamos as subestações nessas regiões. No caso das fontes eólicas, aí é uma composição, é uma interseção entre o mapeamento da constância dos ventos, indicados pelo índice de Weibull, com a intensidade dos ventos, né, medidos por metros por segundo, médios em cada região. Identificadas essas áreas, a gente vê, então, quais são as subestações mais próximas ali. O mesmo tipo de coisa para solar, então, as áreas de maior intensidade, tendo uma tolerância maior, né, nas regiões que estão mais próximas às cargas principais. Já para as hidrelétricas, aí elas são muito, né, local específicas, tem que haver o local do aproveitamento hidrelétrico. Então, no caso das pequenas centrais hidrelétricas, nós utilizamos a localização dos projetos básicos aprovados, que estão registrados na ANEEL, ou também os despachos de registro de adequabilidade. Já para as hidrelétricas de grande porte, ficamos realmente só com as hidrelétricas mapeadas no Plano Decenal 2029, mas também consideramos uma modulação, uma possibilidade de avaliar se construíssem a usina com uma configuração ligeiramente diferente, com 5 metros a mais de cota, e fazendo um cálculo bem bruto de elevação de custos associado a isso, tanto com as obras civis, com a área inundada adicional, e aí nesse exemplo você vê que isso varia muito, né, dependendo da topografia do local. Nós achamos que isso pode ser uma coisa interessante, dada a mudança de configuração do sistema, né, análises de aproveitamentos hidrelétricos que foram feitos muitos anos atrás. No atual contexto, em que flexibilidade começa a se tornar mais relevante, pode merecer uma nova avaliação. Não chegaram a nenhuma dessas, entraram foram escolhidas no nosso processo de otimização, mas exploramos essa possibilidade. No caso das fontes não controláveis, aí temos que ver o padrão de produção delas, né? Esse é outra fonte de aleatoriedade que vem para o sistema. Então, não só temos, né, variação da carga, mas também da produção. Essa variação varia, tem um padrão sazonal. Então, vemos aí das eólicas, né, uma produção muito maior no segundo semestre, relativamente parecido entre regiões.
Mas o perfil horário apresenta uma variação muito grande e conseguimos caracterizar algumas variações. Então, o litoral do Nordeste parece ter um padrão diferente do interior do Nordeste, então isso é importante, isso ajuda a trazer mais robustez. Também vimos, tem menos parques no sul, mas também vimos ali um padrão um pouco diferente no Santa Catarina e Rio Grande do Sul, embora lá a variabilidade é muito, muito maior, difícil de ver padrões. Já com relação a solar, também vemos ali uma radiação maior, produção maior no segundo semestre, no período seco, quando tem menos dias nublados, e o padrão horário também não tem grandes variações entre regiões, então não vemos necessidade de fazer uma segmentação ali. Indo para o segundo ponto, então, olhando a questão dos riscos, nós fizemos essa análise preliminar utilizando a teoria moderna de portfólios, o modelo de Markowitz. Isso é muito utilizado no mercado financeiro para olhar a questão de risco-retorno de diferentes carteiras de investimentos. No nosso caso, em vez de olhar risco e retorno, a gente olha risco e custo. A grande contribuição desse modelo é de perceber que o risco agregado de um portfólio é diferente do que a soma das partes, dos riscos individuais de cada fonte. Isso pode se dar por dois motivos. No caso de baixa correlação, independência no limite, a independência de risco entre eles, quando você diversifica, se diminui o risco, porque a chance de dois eventos ruins acontecerem ao mesmo tempo é menor do que só um. E se tiver sorte de correlação negativa entre fontes, melhor ainda, porque aí, quando um tem uma ocorrência ruim, o outro tem uma ocorrência muito boa, que se cancelam e ajuda a trazer mais estabilidade para o sistema. Então, toda a ênfase e análise de Markowitz é olhar o histórico da performance de cada fonte, comparando essa variância e a covariância entre eles, para ver se tem independências ou complementariedades que permitem, então, numa composição, mitigar risco, e assim ter menor risco para um determinado custo. Aí a chave para essa aplicação, então, é identificar quais são os riscos, como que você faz esse cálculo. Isso tem sido feito em vários países para analisar matrizes. Então, no nosso caso, para termoelétricas, o principal risco é o risco de variação do combustível. E a gente enfatiza isso, que historicamente a gente pensa em risco só o risco operacional, o risco de déficit, mas da perspectiva do consumidor, o risco econômico também é relevante, As variações de custos é uma coisa que deve ser considerada no planejamento. Então, olhamos a questão das termoelétricas, os combustíveis podem ser indexados uma série de fatores, o Henry Hub, o Brent, o National Balancing Point na Europa, o mercado de gás natural liquefeito do Japão e Coreia, carvão também, e o efeito de câmbio. Outro fator que é interessante de olhar é a questão de inflexibilidade. Na medida que uma termoelétrica impõe uma inflexibilidade, uma possibilidade seria, então, de prefixar a parcela de custo do combustível. Se a razão de ter inflexibilidade é para remunerar o investimento, essa era uma forma de mitigar o risco associado à variação do combustível. Já no caso das fontes não controláveis, eólica e solar, o risco é a variação de produção horária. Então, essas fontes a gente tem uma perspectiva, uma expectativa de geração média, mas tem momentos que ele vai estar gerando muito mais do que aquilo e outros muito menos. Então, nesses momentos, essa fonte tem que ser complementada por outros, Outros têm que acomodar a recepção da energia, reduzindo a sua produção em horários de superávit de produção, ou reduzindo, ou aumentando a produção para compensar quando cai a produção eólica ou solar. Então, nós pegamos a produção média, subtraímos da produção efetiva da usina naquele instante,
multiplicamos pelo PLD, né, o preço de liquidação de diferenças daquele momento, e com isso a gente consegue, então, aquela curva de custos para comparar e analisar as variâncias e covariâncias. As hidrelétricas também têm esse componente, mas isso é num horizonte de médio prazo, né? No curto prazo, as hidrelétricas são plenamente despacháveis, controláveis, né? Se consegue, no day ahead, definir a operação precisa das hidrelétricas. Mas no médio prazo, elas também são sujeitas à disponibilidade hidrológica. Então, nós utilizamos uma média móvel de 12 meses comparado com uma média de longo prazo. E da mesma forma, a diferença, então, entre esses dois, valorados ao PLD, para construir aquela curva de riscos, de custos, incorporando esse risco, para fazer essa comparação. Com isso, então, podemos aplicar um modelo de Markowitz. Esse aqui foi programado em Python, geramos aleatoriamente combinações de todas as fontes e tecnologias, e com isso você consegue, então, identificar a fronteira ali de menor custo para cada nível de risco, né? O horizonte vertical sendo o custo nivelado de cada fonte, e no eixo horizontal o desvio padrão, que é a variância dos custos. Isso aqui são alguns pontos específicos do mesmo gráfico. Então, a gente vê ali em cima o gás natural, especificado ali pelo mercado Japão, totalmente flexível, e também do europeu. Aí, seguindo a esquerda para baixo, a gente começa a ver a entrada ali de fontes termoelétricas renovadas, carvão, aí as hidrelétricas, aí voltando mais de volta à direita e mais para baixo, aí começa a entrar eólica e solar. Então, assim, a gente vê os menores custos nivelados sendo eólica e solar, mas também os maiores riscos, né? Eles têm essa volatilidade grande. No atual cenário em que a gente tem ampla flexibilidade hidrelétrica, a gente consegue acomodar isso de forma fácil, então a chance da compra e venda de energia serem ao mesmo preço é elevada, então eles se cancelam. Mas olhando mais para frente, é de se esperar que comecem a surgir variações de preços horárias mais significantes e esse risco se torna cada vez mais pertinente. Aí chegando finalmente à avaliação de robustez em si, né, que consolida e junta todo o trabalho que foi feito aqui. Então, o primeiro passo aí, a ideia aqui é de avaliar diferentes portfólios de usinas, né, diferentes combinações, nos diferentes cenários que nós deslumbramos como sendo possíveis de ocorrerem, dadas suas respectivas probabilidades, e ver o seu desempenho numa operação otimizada, bem detalhada. 5 minutos, Richard. Perfeito. Então, o primeiro passo é aquela construção dos cenários, bem fundamentado, que foi apresentado anteriormente. Em seguida, nós temos um processo, então, de seleção dos portfólios, e aí nós utilizamos o que nós chamamos um MDI modificado. O MDI é um modelo de decisão de investimento que a EPE desenvolveu, que ajuda a definir, né, a entrada de grandes usinas no plano decenal. E o ODIN, então, é que otimiza a operação de cada portfólio em cada cenário. E aí a gente avalia as estatísticas, os resultados de cada um deles. Quais são os riscos que a gente avalia? Então, a gente trabalha aqui com variações de hidrologia, nós trabalhamos com o mínimo, a mediana e a máxima. Também poderia olhar o primeiro e terceiro quartil só para ver como é a simetria dessa distribuição. Crescimento e consumo, em 3 cenários. 2 cenários de tecnologias disruptivas, com entrada moderada e intensiva, e também variações no mercado do preço de gás, dado que o Brasil pode ter uma ruptura, né, nos próximos anos com o crescimento da produção doméstica. Na questão da escolha dos modelos, então, dos portfólios para serem avaliados, nós desenvolvemos o que nós chamamos o MDI modificado. E isso é assim, pensando mais para frente, à medida que
fontes não controláveis, né, pequenas usinas comecem a predominar cada vez mais olhando para frente, nós vamos precisar um novo paradigma de planejamento. O problema histórico nosso sempre foi grandes usinas que exigiam muito tempo para instalação e que tinha interdependência grande entre elas, né? Então, se pensar uma hidrelétrica com reservatório, né, aquele período de enchimento acaba impactando as usinas rio abaixo. Então, era muito importante esse encadeamento da entrada de usinas ao longo do tempo. Então, o MDI foi construído pensando esse problema e trata muito bem dessa problemática. Agora, quando a gente vê cada vez mais a inserção sendo de fontes eólicas, solar, as pequenas termoelétricas, a biomassa, né, PCHs, aí o problema muda bastante, porque essas usinas, em geral, não precisam um prazo tão grande para entrar, a escala é bem menor, mas eles têm um outro problema que surge, que é essa questão da compatibilidade do perfil oro-sazonal da produção e do consumo. Então, esse MDI modificado, nós trabalhamos olhando qual que é a carga projetada ali para o final do horizonte de planejamento, no 10º ano, e qual que é a combinação de usinas que melhor atende aquele perfil. Então, a gente olha o perfil horário da carga e o perfil horário da produção dessas fontes não controláveis. E aí, com base nisso, otimizamos com esse modelo simplificado qual a combinação de usinas que melhor atende aquela carga. Mas isso é só uma seleção inicial. Depois a gente vai avaliar isso com a operação otimizada, né, com uma simulação mais precisa que era a do Odin. Então, aqui está uma tabela, por exemplo, que mostra uma combinação de cenários aqui no lado esquerdo e no lado direito a seleção que esse MDI modificado indica de combinação dessas determinadas fontes. Eu não vou ter tempo aqui para entrar discutindo cada um, só vou apontar uma coisa que uma das coisas que a gente vê no MDI tem restrições de limites máximos e mínimos, e a gente vê em muitas dessas fontes, grande parte do tempo, estamos batendo esses limites. Então, a gente já vê que no planejamento tem a mão forte aí do planejamento já buscando uma composição da matriz, né? E uma das variações que a gente fez foi justamente relaxar algumas dessas restrições. E aí aqui, para cada um desses portfólios, então, que são selecionados, considerando os diferentes cenários de carga, de inserção de tecnologias, de preço de combustível, a gente simulou e otimizou no Odin e obteve, então, essas estatísticas. E aí estamos olhando 3 dimensões principais, né? Obviamente o custo, e aqui no custo nós estamos olhando o custo total, né? Tanto o CAPEX e OPEX, e isso é muito importante que muitas vezes se foca muito no custo operacional apenas, né? Esquecendo o custo do investimento, que é bem relevante. Com relação às condições de suprimento, aí olhamos a questão do equilíbrio, né, a possibilidade de atender sem déficit, né, qual que é o nível de déficit, a probabilidade e a amplitude do déficit quando ela ocorre. Mas queríamos outros parâmetros também para enriquecer a avaliação. Então, olhamos também a questão do armazenamento médio e nas piores 5 observações daqueles cenários rodados, do nível dos reservatórios, que é um excelente barômetro para você sentir qual é a situação do sistema. E também olhamos a questão do fator de capacidade das termoelétricas, que também te dá uma noção de qual que é a potência disponível ainda, né, para atender contingências, né, ou repiques de demanda. Então, olhamos isso também. E aí, por fim, a última dimensão é emissões, né? Então, a questão ambiental é uma questão que também entra ali no planejamento como sendo relevante. Então, os primeiros 4 cenários ali, né, são iguais, né? Então permite uma comparação desses 4 portfólios que estão ali, né? O de referência, que é o próprio para o PDE 2029,
Tem outro que a gente chamou flexibilidade hidrelétrica, que é, então, uma redução forte de expansão, geração, contando com né, aproveitamento máximo da flexibilidade hidrelétrica para atender o sistema. Então, ele poupa muito no CAPEX, mas ele é também o que apresenta o maior risco, né? Esse portfólio eliminando a restrição tanto de contratação mínima e máxima de eólica e fotovoltaica e das demais fontes não controláveis, renováveis ou não controláveis. E aí a eólica é disparada, a principal que é amplificada. E outro que é um cenário de inserção mais intensa de termoelétricas, apostando no preço do gás mais barato. Então, você vê assim, o de flexibilidade hidrelétrica é o de menor custo, né, por causa da redução da flexibilidade hidrelétrica, mas também apresenta maior risco. Você vê ali também nos fatores de capacidade, as termoelétricas estão ali mais próximo no limite, ali nos piores situações, né? O segundo conjunto que a gente olhou ali já é aquele cenário do Brasil se tornar um exportador de gás, né? E aí o preço do gás, né, cairia de patamar, né? Não teria mais aquele custo de internalização do gás que a gente usa quando usa o referencial externo importado. Então, isso barateia o gás natural. E, por fim, olhamos uma questão de carga baixa. É uma das coisas que a gente percebe na análise, né, microfundamentada. Um dos riscos grandes, olhando para frente, é de frustração de demanda, né, de crescimento da carga ser bem menor do que tem sido no passado, em parte por padrão de consumo mudando, maior eficiência energética, mas também pela inserção dessas novas tecnologias e principalmente GD, que então reduz a carga requerida do sistema interligado. E aí você vê nesses casos aí a folga do sistema, os reservatórios, né, bem mais cheios, então aí você tem um risco de ficar encalhado com CAPEX desnecessário, né? Então, por fim, só para amarrar aqui, a chave desse trabalho, a gente está procurando desenvolver o arsenal de ferramentas que temos para tratar desses problemas que a gente acha que vai ser cada vez mais relevante, olhando para frente. Então, de como construir cenários que incorporem essas dimensões de risco que a gente vê como sendo mais pertinentes. A questão de projeção de crescimento de carga bem embasado, que ajude a ter mais assertividade nesse planejamento e também né, de desenhar todo o leque de possibilidades que podem acontecer e estar preparado, então, para lidar com toda essa variabilidade. As tecnologias disruptivas, né, aqueles modelos de BAS adaptados para cada fonte e cada tecnologia e a situação brasileira, né, olhando a tributação brasileira, olhando a renda, né, o índice de desenvolvimento humano em cada município. Então, isso é muito importante porque são muito impactantes sobre a carga. Esse modelo de média variância que trazem insights interessantes, né, modos de olhar a questão de riscos diferentes. O modelo de otimização, que é, né, uma grande parte do trabalho aqui, de realmente incorporar, né, a informação toda que temos, nesse ponto de incorporação de informação, né, voltando lá para a carga, queria enfatizar muito isso também, a questão de nós temos bancos de dados muito ricos, mas eles estão muito em grupos especializados, né? Então, a distribuição tem informação muito boa de perfis horários de carga dos consumidores. Precisamos integrar essa informação para chegar no sistema interligado. E isso é importante também quando você olha as tecnologias disruptivas, né, que eles impactam as diferentes classes de consumo de forma diferente. Então, essa comunicação entre os bancos de dados é muito relevante. A gente não mencionou muito aqui, mas assim, grande parte do trabalho foi de computabilização
dessas informações. E aí, por fim, essa questão de um modelo para definição de portfólios, olhando ali final de horizonte, olhando a compatibilização da produção oro-sazonal, da carga e da produção.